Deus abençoe a todos nós nesta sexta-feira. Aqui estamos, sexta-feira de julho, dia 8, para mais uma meditação da Palavra de Deus. E como temos prometido, uma série sobre casamento com o temor a Deus, que se refere sobre caráter de Deus ou não. E hoje estamos com a primeira parte. Serão 3 partes. Hoje é a primeira. Hoje vamos falar aqui de Sansão e Dalila. Vamos orar a Deus pedindo a inspiração do fluir do Espírito Santo, para que Deus fale com cada um de nós o que queira falar e para a gente entendermos e colocar em prática. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, no nome de Jesus pedimos, abençoa esta meditação, para a glória do Teu nome. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto conosco meditar em Sua Palavra. Vamos ter como título principal desta meditação, livro de Juízes, Velho Testamento, fica próximo ao 7º ou é o 8º livro do Velho Testamento, logo no início. Capítulo 16, versículo 4, versículo 5, que diz o seguinte: depois disto, aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Veja bem como é muito complicado quando a pessoa não tem uma direção e não se atém ao temor a Deus quando vai se casar. Então este aqui vai conselho nosso, e creio que é de Deus também. Quando você que é jovem, mesmo já maduro de idade, uma certa idade, seus 20, 30, próximo aos 40, quando for se casar, escolher uma pessoa para se casar, escolha na direção de Deus. Procure ver o caráter e o temor, tanto da moça como do rapaz, para ver se coaduna com os ensinos do temor de Deus. Vamos falar de 3 pontuações. 3 pontuações. A primeira, Sansão e Dalila, uma união instável, vírgula, pois havia mais desejos insanos do que um sentimento verdadeiro de amor. Havia mais desejos insanos. A Dalila era voltada para a prostituição e servia a outros deuses, e havia muito interesse também financeiro. E Sansão, apesar de ser uma pessoa que foi dirigida para executar o plano de Deus contra os filisteus, ele não se ateve ao limite daquilo que era para fazer. Porque você está num propósito de Deus. Às vezes Deus colocou uma pessoa no seu lado, mas
Você tem que vigiar para saber o propósito de Deus e até onde a pessoa pode ir adiante. Então, tem coisas que a gente tem que vigiar. Poxa, essa pessoa, eu gosto dela, ela está se afeiçoando a mim, mas eu vejo que o caráter, o temor dessa pessoa não está coadunando com a vontade de Deus. Então, vou dar uma freada aqui e vou sair fora, senão eu vou me prejudicar. Essa é a postura daquele que tem caráter e temor a Deus. Vamos para a segunda pontuação. O problema de Sansão foi que preocupava-se mais em satisfazer sua paixão sensual do que agradar ao seu Deus. Ele também não atentou muito para os conselhos de seus pais, nem colocou 100% o seu temor a Deus. Os pais de Sansão deram um conselho: olha, meu filho, por que você vai procurar as mulheres filisteias, das quais não tem temor a Deus? Aqui, porventura, no meio do nosso povo não tem uma mulher? Então é isso. A pessoa tem que atentar primeiro para isso. Conselho dos pais e o conselho sábio, que estava se referindo a escolher uma pessoa do povo de Deus que temia a Deus, mesmo sendo um propósito de Deus, que Deus estava incitando a Sansão para livrar Israel, mas Sansão não se ateve à orientação e colocar o limite naquilo até onde poderia ir. É isso que todos nós temos que ter. Temor a Deus e pedir sempre orientação em tudo a Deus. Vamos aqui terminando com o terceiro ponto, a terceira pontuação. E se referindo-se a Dalila, a mulher, né, na qual Sansão se afeiçoou a ela era uma mulher que não tinha temor a Deus e passou a ser um instrumento de Satanás para derrubar a vida de Sansão. É assim que acontece, tanto homem como mulher, quando não tem o temor a Deus, quando não tem caráter de Deus, a pessoa finda sendo um instrumento de Satanás. Por quê? Porque não tem temor a Deus. Aí o inimigo de nossas almas se apodera de todo e qualquer tipo de pessoa, mesmo porventura estando dentro de uma igreja, mas no seu real acontecimento, é mais para com aquelas pessoas que não querem aliança com Deus, que não querem viver o temor de Deus. Aí fica fácil para o inimigo das nossas almas sussurrar e manipular aquela pessoa que está ao lado para destruir, afastar ela de Deus. Então, tomemos cuidado. Toda pessoa que não tem temor a Deus ou que sai do temor a Deus é facilmente ser um instrumento de Satanás para destruir casamentos, união e mesmo estando junto ou casado com aquela pessoa, não ser feliz na vida e afastar a pessoa dos propósitos de Deus. A respeito a isso, sobre uma mulher que pode afastar a pessoa de Deus, e no caso de Sansão, que não atentou 100% para o temor a Deus, saiu do juízo, do senso. Olha só o que diz a palavra de Deus. E aqui vamos concluir. Provérbios capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte, versículo 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, senso, inteligência, fé e inteligência. Temos batido nessa tecla muito aqui. Fé inteligente e amor inteligente. Versículo 8. Que ia pela rua junto à esquina da mulher
estranha, daquela que não tem nada a ver com o temor a Deus, e seguir o caminho da sua casa. Não vamos falar sobre isso por causa de ética, para não criticar. Olha só, mas vamos grifar essa frase. O caminho de sua casa. É um perigo. A palavra de Deus, quem segue a esse tipo de pessoa é caminho de mortes. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a atentar para o caráter e o temor a Ti, meu Deus, e pedir orientação em tudo a Deus e dar ouvidos aos conselhos dos pais. É isto que te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira.